E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula da nossa informática básica. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, os malwares, malicious softwares, ou softwares maliciosos. Professor, ainda tem essa? Uma vez um aluno chegou para mim e disse: professor, eu queria que você ensinasse para a gente o que são malwares. E aí eu não entendi, depois é que eu vim compreender que são os malwares, Malware, galera, são aqueles programas que de vez em quando entram em nosso computador, notebook, tablets, celulares e causam alguns danos, tá? Ah, professor, então você está falando sobre os vírus, Bom, os vírus são um tipo de malware, mas existem outras pragas virtuais e as principais a gente vai conhecer agora, tá bom? Começando com os vírus, Que são aí os mais conhecidos, os mais antigos e os mais injustiçados também, porque tudo que acontece no computador você diz: é culpa dos vírus, Vírus, mas na realidade existem outras pragas virtuais, outros malwares. Os vírus entram no seu computador geralmente através de um dispositivo que você conecta a ele, como por exemplo um pendrive, ou um download que você baixa de um arquivo que você não sabe a procedência, ou de um site, que você não sabe a procedência, tá? E dentro do seu computador ele realiza algumas ações que vão das mais simples às mais complexas. Existem alguns tipos de vírus, como por exemplo o vírus de boot, é aquele vírus que impossibilita a inicialização do seu computador. Você já deve ter passado por uma situação como essa. O seu computador fica com aquela tela preta, com aquelas palavras passando, e aí quando termina volta para o começo, sem inicializar o sistema operacional. Por quê? Porque provavelmente o seu computador está infectado com o vírus de boot. Tá? Existem os vírus de programas que infectam os programas, vírus de macro que infectam os documentos, vírus polimórficos que os antivírus têm muita dificuldade em detectá-los porque eles mudam, eles são mutantes. Tá? Existe o vírus time bomb que entra no seu computador e em uma determinada data ele realiza alguma ação maléfica. Eita medo, Os vírus eles têm uma característica, eles precisam de um hospedeiro, ou seja, eles só se multiplicam quando vocês clicam nele, tá? É por isso que vocês têm que ter muito cuidado com o arquivo, com o download que você baixa sem saber a procedência dele. Vírus de computador é um software malicioso desenvolvido por programadores, geralmente inescrupulosos. Tal como um vírus biológico, o programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática. A maioria das contaminações se dá por meio de download de arquivos infectados, acessando sites de procedência duvidosa ou ainda por meio de arquivos infectados em pendrives, CDs, DVDs ou qualquer outro tipo de dispositivo de armazenamento de dados e por meio de um sistema operacional desatualizado, sem as devidas correções de segurança que visam barrar o acesso indevido destes softwares maliciosos que tentam entrar nas máquinas via internet. Bom, vamos falar agora sobre os worms, que em inglês quer dizer verme. Eles têm algumas características parecidas com os vírus, mas têm uma diferença básica. O worm não precisa ser clicado para se automultiplicar. Se ele encontra uma falha no seu sistema, se ele encontra uma falha na sua rede, ele entra no seu computador e se automultiplica. Como consequência disso, seu sistema, o seu computador fica mais lento. O worm é um programa independente do tipo malware, que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores. Geralmente usa uma rede de computadores para se espalhar, ou mesmo unidades USB, contando com falhas de segurança no computador de destino para acessá-lo. Alguns worms também se alastram por mensagens de e-mail, criando anexos maliciosos e os enviando para as listas de contato da conta invadida. Ele usará esta máquina como hospedeiro para varrer e infectar outros computadores. Os worms, quase sempre, causam pelo menos algum dano à rede, mesmo que seja apenas consumindo largura de banda, enquanto os vírus quase sempre corrompem ou modificam arquivos em um computador-alvo. Bom, vamos falar agora sobre o spyware. Pelo nome já dá para você associar. Spy quer dizer espião. E qual é a função do spyware? Quando o spyware entra no seu computador, ele possibilita que o programador fique espionando tudo que você faz, tá? Principalmente no que diz respeito a dados sigilosos e outras coisas mais.
Através do keylogger, o spyware vê o que você está digitando no teclado e através do screenlogger, ele vê o que você está digitando no que diz respeito ao teclado virtual. Spyware é um tipo de programa automático intruso destinado a infiltrar-se em um sistema de computadores e smartphones para coletar informações pessoais ou confidenciais do usuário de forma ilícita e encaminhar para uma entidade externa via internet para fins maliciosos ou análise de marketing financeiros. Podem ser desenvolvidos por firmas comerciais que desejam monitorar o hábito dos usuários, sem o conhecimento e consentimento para avaliar seus costumes e vender este dado pela internet. Por outro lado, muitos vírus transportam spywares que visam roubar certos dados confidenciais dos usuários, como por exemplo dados bancários. Para além disso, montam e enviam registros das atividades do usuário. A sua remoção era, por vezes, feita quando da compra do software ou de uma versão mais completa e paga. Trojan ou cavalo de Troia, outro malware que dá para vocês associarem pelo nome. Tem tudo a ver com aquela história dos gregos e troianos, né? Que os gregos oferecem para os troianos um cavalo gigante de madeira em sinal de rendição. Os troianos aceitam o cavalo, levam para os seus castelos e aí de madrugada os gregos saem do cavalo gigante e matam os troianos, né? Ou seja, o presente de grego, tá? E o Trojan é como se fosse um transportador de malware. Você clica no Trojan acreditando que é alguma coisa boa e aí o seu computador se infecta. Geralmente ele vem através de um apelo, né? Através de uma oferta. Por exemplo, Netflix de graça, clique e tem na assinatura de 1 ano grátis de Netflix, por exemplo. Você clica inadvertidamente e aí o seu computador pega vírus. É o que a gente chama de presente de grego. Por isso é que na internet você tem que desconfiar de tudo que vem de graça. O preço pode ser caro. Cavalo de Troia, do inglês Trojan Horse ou simplesmente Trojan, é qualquer malware que engana os usuários sobre sua verdadeira intenção. Os cavalos de Troia geralmente são espalhados por alguma forma de engenharia social, por exemplo, quando um usuário é levado a executar um anexo de e-mail disfarçado para não parecer suspeito, por exemplo, um formulário de rotina a ser preenchido, ou clicando em algum anúncio falso no site de mídia social ou qualquer outro. O cavalo de Troia é muito achado em computadores domésticos, a fim de roubar uma determinada senha para cometer certos crimes financeiros, no caso de um cliente que utiliza algum serviço de internet banking. Bom, um outro malware que dá para você associar pela palavra é o hijacker, né? O nome é invocado. Hijacker em inglês quer dizer sequestrador e ele sequestra o seu navegador. Você vai navegar na internet pelo seu browser, né? Que geralmente ou é o Firefox ou é o Chrome, né? São os dois mais usados. E aí a página inicial está diferente da que você colocou. As barras estão diferentes, as funções e os botões estão diferentes. Por que acontece isso, professor? Porque provavelmente o seu navegador foi sequestrado pelo hijacker. Hijackers são malwares invasores que realizam mudanças no browser do usuário sem a sua autorização. Você percebe que está infectado ao abrir seu navegador e se deparar com uma página inicial diferente daquela que havia definido, ou então com uma barra de ferramentas estranha e até mesmo com um mecanismo de busca padrão alterado. Essas intercepções podem afetar drasticamente sua velocidade de navegação e até mesmo conduzi-lo à instalação de um malware mais perigoso. O método mais comum de infecção por hijacker acontece durante o download de softwares via web, muitas vezes gratuitos e suspeitos. Adware. Ad em inglês quer dizer propaganda. Adware é aquele malware que possibilita que aquelas propagandas apareçam na tela do seu computador. Às vezes aparece uma em cima, uma embaixo, uma no meio, uma de lado. Você clica para fechar uma, aparecem 3, né? São invasivas. E muitas vezes donos de empresa contratam programadores para entrar no seu computador para fazerem a propaganda da empresa, enchendo o seu saco, né? A Adware enche o saco realmente. Adware é um software indesejado projetado para jogar anúncios em sua tela, na maioria das vezes dentro de um navegador da web. Normalmente, ele usa um método furtivo para disfarçar-se como legítimo, ou se sobrepõe em outro programa para ludibriá-lo a instalá-lo em seu PC,
tablet ou dispositivo móvel. O adware gera receita para o desenvolvedor, exibindo automaticamente anúncios online na interface do usuário do software ou em uma tela que surge na frente do usuário durante o processo de instalação. Bom, vocês viram aí alguns dos malwares que a gente conhece. Existem outras dezenas de malwares, mas um dos mais conhecidos são esses. Professor, qual é a diferença entre cracker e hacker? Bom, ambos são programadores, ambos têm um grande conhecimento de informática. Só que a gente acaba usando apenas o hacker, né? Praticamente só o hacker. Mas as bancas de concurso público, por exemplo, elas consideram que o cracker é o programador do mal, né? É ele que quebra o sistema, ele que faz maldades na internet, tá? Diante desses malwares, o que a gente deve fazer, professor, para a gente evitar essas pragas virtuais? Bom, antivírus deve estar sempre atualizado, não esqueçam disso. Professor, qual é o melhor antivírus? O melhor antivírus é o pago, não tem nem o que discutir, certo? Evitem baixar arquivos que vocês não sabem a procedência. Evitem clicar nos anexos, né, que vocês não sabem de onde vem. Ah, professor, estou com medo aqui, chegou um arquivo aqui para mim, eu estou com medo de clicar. Bom, o arquivo tem o destinatário, que tem que ter o seu nome, né? E o remetente você conhece, né? Então você tem que investigar certos detalhes assim, tá? Evitem clicar em sites, entrar em sites que vocês não conhecem a procedência. Mantenham sempre o sistema seguro, tá, galera? E prefiram programas originais, tá? Os programas piratas são uma porta de onde entram aí os malwares, ok? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Vamos aí às atividades e eu estarei à disposição de vocês nas redes sociais. Abraços e até mais!